conhecem, eu sou a arquiteta Thay e o vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como criar o cantinho dos estudos. Se tu tá procurando como fazer o cantinho dos estudos e não sabe por onde começar, fica nesse vídeo. Mas antes de começar ele, tu já sabe, né? Deixa teu like, te inscreve no canal, aciona o sininho, tem muito vídeo bom que eu vou trazer para ti. O cantinho dos estudos é algo muito importante que tenha um espaço de concentração, um espaço que tu não tenha tantas distrações para não te atrapalhar na hora de estudar, na hora de se concentrar. E ele não precisa ser enrijecido, né? Engessado de uma forma. Ele pode ser estilizado para até tu ter aquele espaço do jeito que tu quer. Um jeito leve, um jeito fácil de tu estudar, de se concentrar, porque nem sempre a gente tá naquele dia, o melhor dia dos estudos. Mas a gente sabe o quanto é importante a gente ter um cronograma de estudos e ter um espaço destinado para ele. Então, ter um espaço com a tua cara, melhor ainda, né? Então, a primeira dica, né? A primeira instrução é escolha um espaço da tua casa que seja tranquilo e que caiba uma mesa e uma cadeira, que normalmente é suficiente. Mas às vezes tu tem tantas coisas que não é só suficiente esse espaço. Mas um espaço que seja tranquilo, um espaço que tu não tenha tantas distrações externas. Sendo na sala de estar, ou tu ter um espaço destinado para ele, mas tu não precisa ter somente um escritório, né, um local somente para o cantinho dos estudos. Tu pode ter sim um espaço da tua casa que seja tranquila, que seja leve e que seja o mínimo de distrações para te se concentrar nesse momento que é tão importante do teu dia. Dica 2. Escolha uma mobília que atenda às necessidades nessa hora dos estudos. Como eu já disse, uma mesa e uma cadeira pode ser suficiente para algumas pessoas, mas tu pode também ter outro mobiliário, né? Um gaveteiro que facilite. O importante é facilitar para te encontrar todo o material que tu precisa com o mínimo de tempo possível. Por quê? Se a gente precisa levantar e buscar algum material que a gente precisa estudar naquele momento, tu já tá, né, pensando em outra coisa, se distraindo. O mínimo que tu pode se distrair, melhor. A concentração é super importante tu ter para os estudos. Então esse cantinho, ele deve ter o mobiliário necessário para ti não ter distrações. Outra questão, tu ter esse espaço destinado para o estudo, não dividindo com uma mesa de refeições, porque o que acontece? Vou comer, é aquela mesa, vou estudar, é aquela mesa. Claro, pode ser que tu não tenha um grande espaço, mas como eu disse para ti, tu pode ter um espaço super pequeno, mas que seja destinado para esse fim, que é os estudos, que tu tenha os materiais necessários nesse espaço, que daí realmente ele não vai ter outros usos para te ter aquela vontade de fazer outras coisas em vez de estudar. Dica 3. Organiza esse teu espaço com itens que facilite os teus estudos. O que eu digo? É como eu falei antes. Tu ter ali, ó, se tu vai precisar de livros, se tu vai precisar de computador, notebook, canetas, ter espaços destinados para o uso desses equipamentos. Digamos, uma prateleira que tu tem os livros ali em cima, com uma prateleira aqui, ó, né? Nesse caso não é um cantinho de estudos, mas ele poderia ser. Eu tenho uma mesa aqui embaixo tem uma mesa, uma cadeira na frente, que eu poderia puxar uma cadeira, e ali em cima ter todos os livros separadinhos do que eu vou utilizar aqui com facilidade. Também as canetas, tu tem uma gaveta, ou tu tem aqueles, até uma xícara que tu tem ali em cima da mesa, que tu, com aquelas canecas, sabe? Que tu tem ali, que tu separe as canetas, que esteja tudo à tua mão, que para facilitar ainda mais nessa hora dos estudos, para te não ficar se distraindo, levantando para ir buscar um material que tá longe ou que te atrapalhe.
A questão é não te atrapalhar, tu ter espaços e lugares para cada item. Isso vai facilitar ainda mais a tua vida nessa parte sim de estudar. Outra dica legal é que para te ter um item para visualizar é ter um mural. Eu sou muito visual, eu gosto de enxergar. Digamos, eu preciso de ver datas, eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho sim um calendário no celular que eu enxergo tudo e vai me avisando, mas eu preciso ter um mural onde ali tenha todos os dias que eu preciso, as coisas importantes para marcar, quanto que eu tenho que estudar, o que eu tenho que estudar. Isso para mim facilita muito. E se tu é dessa mesma questão de visual, um mural vai te ajudar. Então coloque nesse mural coisas que realmente sejam importantes para ti na hora dos estudos. Visual, isso daí vai te ajudar bastante. Dica 4, iluminação. Por mais que tu escolha um espaço onde tenha bastante iluminação natural, que tenha uma iluminação geral muito boa, é muito importante tu ter uma luminária. Uma luminária que tu coloque, que tenha esse fim para os estudos. Para te estudar, para te se concentrar, tu tem que enxergar muito bem. Então a iluminação é fundamental nesse teu cantinho. Tu pode ter uma fita de LED em cima, abaixo da prateleira, tu pode ter uma luminária destinada para isso, um abajur, mas que tenha algo que tu consiga enxergar muito bem e que tu se concentre, sem fazer sombras, porque o que acontece? Uma iluminação geral, se tu tem um cantinho, por mais que ele seja bem iluminado durante o dia, beleza, mas tu mesmo faz sombra para aquele espaço. Então tu tem que ter, é muito importante tu ter uma iluminação direcionada para esse espaço, para te não ter essa sombra e ficar difícil de tu estudar, difícil de tu enxergar, ser algo que vai te impedir de estudar. Então a iluminação é muito essencial, é super importante nesse teu cantinho, tá? Dica 5 é a escolha da cadeira. Tu tem que ter uma cadeira confortável, porque tu vai ter horas de estudos. Claro que de 2 em 2 horas eu normalmente levanto, dou uma caminhada, mas são 2 horas que eu fico sentada estudando. Então, tenha uma cadeira que te abrace, né? Que seja confortável, que também não seja aquela cadeira que tu vai dormir. Não é pra te ficar tão confortável assim que tu vá dormir. Não, é pra te sentar, para te ficar confortável e que não fique com dores. E também que seja ergonometricamente boa para ti, do tamanho correto. Não, nada de pegar aquela cadeira que fica lá na cozinha, que não é confortável, que tu vai ficar ali 2 horas e vai sair dali com dor. Não, tem que ser uma cadeira realmente bem confortável para te estudar, para te ficar bem concentrado naquela ação que tu tá fazendo naquele momento. Agora me diz, te ajudei a fazer o cantinho dos estudos? Agora que tu já sabe o que é mais importante, o que não pode faltar nesse cantinho, coloca aqui nos comentários se eu te ajudei, se ainda tem algum item que tá faltando nesse espaço que eu não falei, que é importante para ti, porque pode sim, cada pessoa tem algo que seja importante, mais importante, menos importante, isso depende muito da pessoa. Então coloca aqui nos comentários pra gente bater um papo ali. Mas antes de terminar esse vídeo, tu já sabe, né? Deixa teu like, te inscreve no canal, aciona o sininho, que eu vou trazer muito vídeo bom para te ajudar no teu lar, para cada vez ficar melhor e facilitar a tua vida, porque a arquitetura é para isso, né? É para facilitar a vida de dentro da tua casa, dos teus espaços, não só da tua casa, mas do teu trabalho, de tudo isso. Então, conversa comigo, me manda aqui nos comentários, porque eu vou amar saber como que funciona a tua casa, se essas dicas ajudaram a tu estudar melhor, a tu se concentrar melhor e, sei lá, passar no concurso ou a faculdade e ter o êxito no que tu precisa nesses estudos. Espero ter ajudado. Um beijo! Tchau!